Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates de hoje, o nosso querido amigo Lamana Paiva, que retorna ao programa. Tudo bem, João Pedro Lamana Paiva? Tudo bem, graças a Deus, tirando alguns detalhes constantes no nosso país, né, e do nosso time de futebol, o resto vai se levando. Mesmo com esse marasmo todo que nós estamos hoje na política, nessa roubalheira, esse escândalo generalizado, o país até que está andando. Inclusive tem reflexos positivos na economia, que isso está muito bem. Haja vista a produção grande, o aumento nos veículos, na indústria automotiva, e esse reflexo também do agronegócio, sem dúvida nenhuma. Que a produção de veículos, esse aumento teve reflexo em tratores, implementos, uma série de itens que são positivos. Eu sei que tu falou de futebol. Não, futebol... Está tudo numa boa, não? Tudo numa boa, mas... Uma boa esporte. Mas eu vou dizer o seguinte, o que fizeram com o meu Inter? Hoje está tudo invertido, Quem né? que fez? Quem que fez? As direções, porque o Inter, só falta dizer... Mas tu era fã de carteirinha do Vitório Pífero? Cara, eu sempre fui fã do Inter, eu sempre colaborei com todas as gestões, todas, incrível que pareça, desde 2000 eu venho colaborando com todas elas, todas as direções. Mas chega um momento que agora está tudo invertido. Só falta dizer que o Inter acabou com dirigentes e que está chovendo da terra para o céu e que excesso de provas dá... absolução. Em compensação do teu lado, olha o sorriso do investor. Isso é um prazer, uma alegria muito grande. O investor não sorri, sabe por que não te magoou? Eu sei, ele é muito querido, amigo meu e tudo. Agora o momento é difícil, Paulo Sérgio. Eu não sei. Não. O que tem que cair a ficha é no sentido de que o Esporte Clube Internacional está na segunda divisão. Tem que cair a ficha. Não adianta você ir para resort. Mas se tivesse na primeira, ia cair de novo. Voos fretados, cara. Pelo amor de Deus, tchê. Tem que cair na real. O Grêmio ontem não foi de voo fretado. Essa, mas ele tem ido nos demais. Paulo Sérgio, se tirar 40 profissionais lá do Inter que ele tem, escolher um em cada posição, ele bota a jogar futebol e é obrigado, no mínimo, a empatar com Mas, Nestor, parabéns. Tu que és jurídico do Grêmio, tu deve estar foi do Conselho de Administração na gestão passada. Tu deve estar muito satisfeito com o desempenho do Grêmio, embora tenha jogado mal ontem. Começou jogando muito bem e depois, não sei por que cargas d'água, perdeu aquele padrão de jogo que a gente conhece. Não, mirando o exemplo do Lamana Paiva, desse trabalho pro bono que nós fazemos aos clubes, a gente fica satisfeito que a única remuneração que tem quem colabora com os clubes é que o clube vá bem, que o clube se organize, que o clube tenha um bom momento. E eu não sou realmente flautista no futebol, porque o mundo é redondo, né? Hoje está aqui, amanhã está lá, a vida são circunstâncias, né? Então os flauteadores acabam se quebrando, né? Porque nem esse momento do Grêmio vai durar a vida inteira e nem o momento internacional vai durar a vida inteira, essas coisas mudam. Mas o Grêmio está organizado do ponto de vista, tem jogadores de muita qualidade, uma comissão técnica que faz o time funcionar. E os dirigentes, personificado no presidente, que tem muito equilíbrio, muita tranquilidade, muita calma para viver esse momento sem ter grandes alterações e que trazem tranquilidade ao clube. E o país, fico feliz, porque há 3 semanas atrás aqui falamos isso, né? O Brasil cada vez mais se tornando a Itália, quando viveu a operação Mãos Limpas, Mano Politi, né? Cada vez mais a economia se descolando da política. O Brasil vai funcionar apesar dos políticos. As pessoas vão se atirar às suas atividades, vão se jogar aos seus empreendimentos e vão deixar a vida política de lado, porque essa realmente não tem solução. Mas nós somos marionetes dos políticos, somente... não tem como se livrar dos políticos. Não, nós não vamos nos livrar, mas nós vamos... tomamos decisões. Claro que afetam a nossa vida, não há vida fora, não há solução fora da política, mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas vão continuar trabalhando, investindo, porque não tem jeito, isso aqui só vai mudar em 2018, novas eleições, 1º de janeiro de 2019, até lá vai ser esse caos, nós vamos viver assim aos gorgolejos, hoje um negócio, amanhã outro. Agora, por exemplo, o procurador Janot fatiou a
a denúncia contra o Temer. Ele acha que ele está punindo o Temer, ele está punindo o Brasil. Cada punição dessa que vem a julgamento é negociada. Até tu, Nestor, daqui a pouco tu quer prender o Janot também. Não, eu só quero dizer o seguinte, ele deveria colocar tudo de uma vez, porque nós sabemos que o Janot não tem maioria. Quer liberar tudo. Então coloca de uma vez, pelo seguinte, nós já desnudaríamos os políticos, resolveríamos o problema, que cada negociação dessas é um pedaço do país que vai para os políticos. Não, cada corrupção dessas. Eu já acho que cada corrupção, cada violenta corrupção dessas destrói o país. Mas nós temos aqui o Mas mineiro... não é culpa de quem fatia, é culpa de quem compra, né? Claro. Culpa de Você tem que comprar os deputados de cada vez, a culpa não é de quem fatia, Sim, a culpa é de quem compra. Deixa eu passar pelos demais. Mas o Janot não é ingênuo, ele sabe que vai para essa compra. Depois teremos a oportunidade de debater, até porque temos outras pessoas aqui para apresentar. E cada um faz o seu preâmbulo para depois a gente debater. E eu estou trazendo um mineiro aqui, cria da Odebrecht. Quantos anos de Odebrecht? Cria. 35. 35 anos de serviço de engenheiro da Odebrecht. Não é? Veio para cá com quantos anos? Eu vim a Porto Alegre a primeira vez em 1981. Para Braskem? Para a antiga, era Copesul. Copesul, que é Braskem tinha. Hoje é inteiramente Braskem. Hoje é Braskem. 51% é da... Eu ia fazer uma brincadeira, vou te perguntar se está de tornozeleira. Os caras falam em Odebrecht, acho que está todo mundo preso. Não, Odebrecht tem... Mas já sei, são 2 anos. Mas na Odebrecht tem as duas aulas. Você é amigo. Tem a parte... Brilhantes que eu ia fazer. Tem a parte financeira e a parte técnica, né? Graças a Deus, eu era da parte técnica, assim, eu não era da parte de negocial. Depois nós vamos falar sobre o Marcelo Odebrecht, sobre o Emílio Odebrecht. Sim. Se eles são... Isso mesmo. Se eles são esses monstros aí que pintam. Permanece ainda preso? Não, eu, sinceramente, trabalhei com o pai dele e o Marcelo trabalhou comigo na Lunorte. São pessoas de... Ele foi subordinado a ti, né? Foi. Quando era menino. Quando era jovem, na Lunorte, em Belém. E são pessoas extremamente dedicadas ao trabalho. Não são pessoas que pegam dinheiro para jogar na bolsa, para judicializar. Então tem tudo isso agora o que nós estamos... Eles jogam nas malas. Joga nas malas. O negócio é de mala. Né? Mas a história realmente no nosso país, acabou de dizer agora, nós temos que separar o joio do trigo. Os empresários têm por um lado, os políticos por outro. Não tem outra solução. Mas sempre, deveria ser sempre assim. Lamentavelmente. É lógico. Felipe Leitano, retornando ao vídeo, depois de uma ausência, nós estamos com saudade de ti. Como é que o Nestor, lá para Camacuã, o cara vai ao vídeo se não é convidado? Não, só por convite. No verão ele convida bastante, cara. Sim, lógico. Sabe a razão, né? Claro. Mas não vou ter Qual que... é a razão? Qual é a razão? Lá fala de gente não falta, não vai dizer isso. Não, quando falta Outro dia eu convidei para ele um feriado aqui, ele disse, porque é feriado. Olha aqui, ó. Aí no outro feriado, nós tínhamos 6 convidados aqui, 6 convidados. Então é por isso que tu te inibe em convidado determinado. Na verdade, ele me fez... Eu, por exemplo, agora ele já leva uma suspensão de cara, agora, já está com o cartão amarelo. Sim. Agora vai custar, agora vai custar. Agora vai lá, vai fazer programa lá em Camacuã agora. Agora só volta em feriado. Na verdade, esse feriado que eu vim com ele, eu fui corrompido. Sim. Porque, na verdade, me convidou para comer uma feijoada na casa dele. E aí, como eu já estava na casa dele, eu vim com ele na casa. São as famosas feijoadas Tu foi convidado para feijoada porque tu vinhas ao programa, por isso. É o contrário. É pior ainda. Se tu não viesse, tu não seria convidado para feijoada. Tudo bem, Leitão? Falando sério agora. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Está chegando aí a nossa... Motocar. Sem dúvida. Mais uma invenção. Qual é a origem da Motocar? É um grupo paulista que fabrica esses produtos, trouxe a patente dos... Esteve conosco lá na Expo Inter. E vão estar aqui semana que vem. Não, lá na Expo Inter. Esteve do lado lá. É um grupo paulista muito forte que produz esses... Patrocinando a Rede Pampa. Que pegou vamos dizer assim, a concessão dos famosos tuk-tuks, que é muito forte na Europa e na Ásia. Na Índia. E trouxe para cá e está fabricando em Manaus. Fabrica, mas a empresa é paulista. A empresa é paulista, o grupo paulista. E está dando resultado. Não, eles estão assim, eles começaram bem na época do estouro do Brasil negativamente. Então eles tiraram o pé, estão nomeando uma rede nova agora desde dezembro do ano passado.
E... Deve ser o Berfran Rosado, te ligando. Não, Não é? e eles querem... É o bichinho te ligando. É, minha esposa. Eles querem começar com o sul do país e São Paulo. Então, eles têm um produto que é de carga, produto que é de passeio. É o único triciclo brasileiro que pode ser emplacado pelo Denatran. Né? Tem motor 200 cilindradas, 250, o motor dele é da uma Quanto das... custa um triciclo? O mais caro, R$20 mil, R$19 mil. Já está... 9 e 20. De 17 a 20. 17 a 20. E ele comporta uma caçamba Até também? 400 quilos pode carregar. E já tá cadastrado no programa Mais Alimentos, também no BNDES. Para namorar, então, é um espetáculo, hein? O namoradeiro extraordinário. Tivemos um amigo nosso que casou lá na Expo Inter e andava passeando lá de triciclo, proporcionasse Eu não vi, a ele. Não, mas eu vi. Eu vi, nós filmamos ele. É que tu tem uma visão um pouco... Sendo de triciclo. E algumas vezes um pouco maliciosa das pessoas. Sobrinho do Cláudio Bira. Na verdade, ele foi apresentar a Expo Inter para a pessoa que estava ao lado, que não conhecia a Expo Inter. Foi mostrar Sobrinho do Cláudio Bia. Doutor Paulo de Argolo Mendes, nosso presidente do Sindicato Médico. Pelo que ele estava dizendo, eu estava me lembrando do Milor Fernandes, que dizia a respeito dos jornalistas. Dizia, jornalista é um sujeito que separa o joio do trigo e publica o joio. O olhar malicioso dele me lembrou disso. O jornalismo que vende é o joio, tá? É verdade, é verdade. É o joio que vende, trigo não vende nada. Que ele pode fazer isso porque ele é um puro, um santo. Ah, sim, exatamente. Não tem nenhuma chance de ter nenhuma represália sobre isso. Claro que não tem. Mas, doutor Paulo de Argolo, agora a Câmara de Vereadores conseguiu aprovar um parcelamento dos débitos da Prefeitura a perder de vista. Né? Conseguiu esse benefício o Nelson Marquesan, que até agora, Porto Alegre não fez absolutamente nada. Porto Alegre está entregue às traças. Né? Não sabe o que veio até agora. Ele por enquanto, tem um local que não tem problema. Por enquanto, atrasou o pagamento dos funcionários, parcelou. Não sei como, porque nós temos uma ordem judicial, uma liminar da justiça, do juiz, proibindo ele de fazer isso, e fez assim mesmo, sem mínima consideração pela determinação judicial. Não sei como é que se faz isso, mas enfim. Mas é fácil, é uma petição simples. Tem gente que... É fácil, é só uma frase assim. De poste não se tira leite. Pronto, está resolvido. O cara só não paga porque não tem, senão ele deve ser uma questão de poste. Não, mas uma pergunta só, se o cara não tem dinheiro no caixa, como é que faz? Como é que o juiz tira o dinheiro para... Eu não estou dizendo se ele tinha dinheiro. Tá bom, e o cidadão que não recebeu o seu salário, que está sendo cobrado a energia elétrica, a água, o aluguel, o condomínio... Está morto. Pois é. E aí, qual é a solução que faz? Ele tem que chegar para o credor e dizer de poste não se tira leite. Claro. Por isso eu estou levando as mercadorias e não estou pagando o supermercado. Quem é o credor da CE? É o Estado, que é um estatal da Corsã ou do DEMAI, é um Estado. Mas o juiz, na sua sentença, assim... Não restaram provados os argumentos da prefeitura de que não tinha verbas para fazer o pagamento integral e não parcelado. Essa é a sentença do juiz. O juiz diz na sua sentença que a demonstração das contas que o prefeito faz não é convincente e não autoriza ele a dizer que não tem condições de pagar os funcionários. E ele mesmo assim... E agora os fornecedores, como é que os fornecedores pagam o funcionário? Vai lá e funcionário de poste não se tira leite? É o que aconteceu conosco. Desculpa, é o que aconteceu conosco que eu digo, com a saúde, né? Médicos, inclusive. Nós tivemos médicos que passaram, aí no interior do estado, que passaram 14 meses sem receber do hospital, porque o governo do estado não repassava a verba que tinha obrigação de repassar para os hospitais. Então, nós tivemos gente que ficou 14 meses. Vocês imaginam o seguinte... E continuaram atendendo, para não deixar a população desassistida. Aconteceu com o Sartori, agora com o Marquesan. O Marquesan acorda de manhã e diz assim, hoje vou ralar o funcionalismo, coisa boa, não vou pagar eles. Você não está pagando porque não tem, né?
E Que não é um imbecil, um Mas idiota. é só, o ano passado, as grandes empresas privadas, inclusive as grandes construtoras, Sim. pagavam em 6, 7, 8 vezes o salário porque não tinham dinheiro. Mas e as obras agora estão todas paradas. Depois Nós que ele temos um assumiu, não deu mecanismo consequência. que o STF E ele pode agora que sancionar, conseguiu pagar alguma coisa da areia para poder Pode ser continuar as obras que estavam Não, pode paradas. se acionar o STF se pedir intervenção federal quando um governador de estado não toma atitude para cumprir determinada ordem judicial. Por que o STF não intervém? Porque ele vai chamar alguém que vem ao Rio Grande do Sul e faz o que o governador não fazia. Ele chega com o afta raspado também. Mas tem uma expressão legal que é a impossibilidade objetiva, uma coisa assim, né? É a impossibilidade de cumprir, a impossibilidade Eu só acho de que fazer. o prefeito vai Quer ter dizer que provar. Olha, naquele dia eu não paguei porque está aqui, ó. Está raspado o cofre. E se eu sou o juiz que deu essa liminar e não está aprovado, digo, eu quero saber nesse dia o que você tinha nas suas contas da prefeitura. Se tiver zerado, eu vou prender o prefeito. E não tem como esconder, né? E não tem como esconder, Essa contas porta aí. públicas. Agora, o poder Mas antes público de dar é liminar, paternal. Antes de dar liminar, ele não deu a liminar inaudita altera parte, sem ouvir o prefeito. Ele chamou a prefeitura e disse, olha, estão pedindo uma liminar determinando que a prefeitura pague. Prove que o senhor não pode pagar. O prefeito apresentou as contas, o juiz disse, não. Com essas contas, pode pagar. Determino que pague. Não, mas agora eu acho Então o ele seguinte, já apresentou mas o as juiz tem uma contas. interpretação. Aí eu acho o seguinte, o juiz tem que pegar agora e dizer o seguinte, eu quero saber se no dia o senhor descumpriu a minha ordem, tinha dinheiro em caixa. Se não tinha, o juiz estava equivocado, não tinha dinheiro. Por mais que ele tivesse apresentado. Por mais que ele tivesse apresentado uma argumentação... Eu acho que o raciocínio é o inverso. Por mais compromisso que ele tivesse, diante de uma ordem judicial, ele tinha a obrigação de reservar um numerário Mas onde ele vai prover esse suficiente dinheiro? para... Mas, meu Deus, O outras governo coisas do ele há de Estado ter aqui, por pago. exemplo, tem falado às vezes com o secretário, ele diz o seguinte, Nestor, o Rio Grande do Sul não tem nem como mais buscar dinheiro no exterior, ele está completamente comprometido. Ele vai buscar o dinheiro aonde? Vai prover com quem? É um Estado falido, por um município falta de quebrado. gestão. E fora os bloqueios Foi do feito ao caixa. longo do tempo. Sabe Fora por o quê? bloqueio do E caixa. quem depende do Estado, tanto fornecedor como funcionário, vai dizer o que para os seus credores? Sim, não tem o que dizer, Paulo Não, Sérgio. isso é um Aí não caos tem o que social. dizer. Aí é o rigor da lei. Claro. O rigor da lei não Pra existe vale para o pro administrador empregado. público, existe para o trabalhador. Isso aí, Para então. esse existe. Para o empresário que está prestando serviço ao Estado. Para isso é político, sabe por quê? Porque tem que ter um deputado estadual, gestor. um vereador que diga o seguinte, a prefeitura está atrasando, não pode cobrar conta de servidor público. Está suspenso a exigibilidade de pelo menos por um contas. prazo. Pelo menos que os Bom, vereadores então estou nessa hora faltando alguma coisa compareçam. dentro Mas do... aí Não, que mas tá, falta atitude. Atitude que falando está de- faltando. Aí o Nestor Uma Di começou conta. dizendo, nós temos que começar a trabalhar e esquecer os políticos. Não tem como esquecer os políticos, se eles não pagam o que Se eles devem. estão nos Sim, prejudicando mas- dessa mas não forma. é- Paulo Sérgio, mas não é as nesse instituições sentido. É no estão sentido- falidas, estão quebradas e não há perspectiva nenhuma de um futuro. Eu li hoje, não lembro qual foi o jornal, de que o Congresso Nacional, o Senado, está com déficit referente. Os inativos ganham mais do que os da ativa. Não, mas tem o Estado aqui é assim. Mas olha onde é que nós O estamos. Estado é assim. É que não houve nada de preocupação para o Boa futuro. tarde, Paulo Sérgio. Como sempre, bela bancada. E o Nestor bem feliz, ou melhor, todos felizes. Como fala o grande Rogério Mendelski. O Rogério diz isso sempre, O quê? todos felizes. Diz, às vezes ele Rejane Mota, aqui de Porto Alegre. depende viu, do quanto Nestor? ele... Como é que está o comprometimento etílico dele. Ele diz assim, Paulo Sérgio, o também Elcio já me Neves quebrou chamou o tudo. Joesley de bandido. Não se pede dinheiro emprestado para bandido. Se pedir, tem que haver um retorno financeiro de longo caminho. O discurso dele deve ser lamentável. de similitude, de exemplo para o mundo todo, que foi um negócio vexatório. Uma vergonha. Vexatório. Uma vergonha. Eu admiro um senador, candidato a presidente, que nós Mas se investimos. for armadilha, o senador, que só pelo simples fato de dizer que é uma armadilha, ele mas caiu como é- numa armadilha, mas não que- pode ser mas senador. Pedir 2 milhões emprestado. governador. Isso não existe. Por isso que o Estado está quebrado, porque ele foi governador de Minas. Isso, Que ele e cai em deve ter armadilha. levado Tudo lá. foi armadilha. É. A vida dele inteira foi feita de armadilhas. Eu não sei como é que a questão das drogas aí no mundo e tal, mas as pessoas também são vítimas de armadilha. retirado o silêncio, o que você sugere que o vigarista dissesse? Quem? Que foi armadilha. Então, Sugeriria. então ele disse o que ele podia dizer. Eu não estou entendendo. Vocês queriam que ele tivesse um discurso conexo? queria que ele honesto, dissesse sério? nada. Sim, mas não daquela forma. Então, não, fica silencioso, então, Ah, sim, não diz nada. mas aí agora, o político tem que ir agora, pra então, tribuna. mas aí aquilo que ele pode dizer, o que ele pode dizer?
Boa noite, Paulo Sérgio Bancada. Sobre o caso de polícia que se tornou a política, digo à população, viram o que dá jogar lixo nas urnas? Bela expressão. Jogar lixo. Belíssimo, Alexandre. É verdade. Aqui de Porto Alegre. Mas alguém jogou o lixo lá, né? Por isso que eu quero o voto facultativo. Alguém jogou o lixo lá. Boa noite, Paulo e Bancada. Pergunta aos membros da mesa se os empresários envolvidos em corrupção estão ou não na cadeia. E os políticos envolvidos estão na cadeia? Atualmente está mais ou menos, tem Está muitos. se encaminhando. Está se encaminhando. Está se encaminhando. Mas bem abaixo. Mas bem abaixo. Mas está, e que antes não existia nada. Deve estar 30%, não existia 70%. político preso. Não, Olha o exemplo vamos do admitir, presidente da Odebrecht. foi uma Quanto tempo? revolução isso que aconteceu. Foi. E em 20 anos tenho certeza que nós vamos endireitar esse país. Olha só, o Brasil é uma potência que parece que não tem quem possa, digamos assim, verificar isso. Qual é a razão? Com toda essa badalheira que existe no país, o Brasil, com esses milhões de pessoas que nós temos, milhões de hectares de terra, são 8 milhões de quilômetros quadrados, indústria, comércio, temos tudo. E ele anda sem ter comando. Porque se for pelo comando do governo, você não vai fazer nada. E cada vez que ele anda se com, mete, com o governo remando para trás. Claro, cada vez que o governo interfere é prejudicial. Mas nós temos um tempo de andar com o governo tocando para trás. Mas está na Por um hora período. de acabar. Esse negócio que nós vamos desvincular totalmente a economia Não tem do como. governo, nós podemos tentar nessa fase crítica até final de 2018. Sim. Se em 2018, nós de novo... Eu gostaria de ser bem entendido que eu fiz um exemplo histórico. Não, mas- A Itália passou por uma crise semelhante à do Brasil. Corrupção política em alto grau, com empresários envolvidos. Passaram-se 3 anos e 8 meses com esse negócio que tem aqui no Brasil, prende fulano, operação tal, operação tal, operação tal. Bom, os primeiros 18 meses paralisou a Itália. Ninguém mais fazia nada, ninguém mais comprava, ninguém mais vendia, exportações caindo, importações caindo. Quer dizer, num determinado momento, os setores empresariais da indústria, do comércio, da agricultura, assim, dizem, cara, se nós acordar toda manhã, ligar o rádio, saber quem é que foi preso hoje, nós vamos, a Itália vai sucumbir, vai morrer. Então a Itália tomou uma opção, óbvio que ela não vai se desligar. Extinguiu os partidos políticos, Mas quer baniu dizer o mais de seguinte, 10 mil nós vamos ter políticos que da vida trabalhar, pública. fazer a nossa parte, Diretor. vamos lá, com todos os efeitos colaterais que a política, quando exercida, traz. Mas se nós ficar todo dia de olho nisso, Mas nós vamos morrer. Nestor, todos os partidos políticos foram extintos. Mais de 2 mil políticos foram banidos da vida pública. Esse foi o resultado. Se o Brasil fizesse somente isso, já estaria bom. Mas quero te dar uma má notícia. A Itália continua muito mal. Não, claro, depois, o que veio depois Politicamente disso? Veio Berlusconi. Tiraram o Berlusconi Agora e tá continua fora. mal. Eles não conseguem estabelecer um padrão político. Porque isso leva nem- tempo, não é da noite para o Muito dia. difícil. É o Situação caso do da Brasil. Itália, E tem outra Você coisa. falou nas eleições, por que não o voto distrital? A meu critério, eu não entendo nada de política, mas eu acho que tinha que tirar Por 50%. que 34 partidos? Hã? Outro detalhe, Caso tinha da verba- que tirar 50% dos deputados. Em primeiro lugar, 265, 270, o número ideal. Tirar 1/3 dos senadores. Até para começar a enxugar tudo. Mas será que isso aí... Não, mas Claro. é que infelizmente isso quem pode fazer são eles, né? Mas não vão Só que fazer. eles, quem põe lá eles somos nós. É a sociedade. O que a Mas sociedade... o Supremo teve condições de fazê-la, então. o que que a a cláusula de sociedade- barreira teve na mão do Supremo. Tá, mas não fez. E o seu Gilmar Mendes, o que fez? Pô, mas quem é que põe o Supremo? Defendeu esse excesso de partidos. Quem põe o aí. Supremo E é o hoje presidente está da, arrependido. mas é o presidente da República, um cara político. Não é porque é melhor, é eleito politicamente. O que a sociedade está fazendo para mudar daqui a 10 anos, mudar daqui a 2 anos? O que o empresário está fazendo para abrir mão de alguns benefícios que tem, como todos têm, da União ou da federação ou do governo estadual, para mudar também, para não depender exclusivamente da interferência do Estado? Mas nem as Zelotes nos O que nós resolvemos. estamos fazendo? Bom, mas senão não vai mudar, que nem nós vamos chegar em 2018. Mas essa ainda vai chegar Se lá o Moro, ainda, hein? vamos pensar o Tanto. seguinte, se o Moro não condenar o Lula nem precisa ter eleição. O Lula ganha a eleição em 2018. Não, é o que diz as pesquisas. Se o Lula- 52% de rejeição. Se o Não Moro ganha eleição. Não ganha. Não ganha. ganha ganha no primeiro nenhuma turno. condição. Não Bom, ganha. vamos lá. Também acho que não. Se o Lula Porque ele não tem for... um número X. O PT tem 1/3 dos votos no Brasil é dele. Não ganha o Por isso que Lula ele e já não ganha o começa com Bolsonaro. 30%. Mas sabe quem é que Para vai, por sabe quem é ali. que vai apoiar? Bom, se o Lula não for condenado nesse último primeiro agora, não é os 30% que vai apoiar o Lula. É os mesmos que estão até agora
sendo preso. Porque ele circulava, ele não circulava nos 30%. Sim. Ele circulava nas grandes empresas. Esse foi o problema do Lula. Andava no jatinho do Odebrecht. Esse é o problema do Lula. E as pessoas... O agronegócio... Uma vez o agronegócio está feliz com o Lula. Uma vez estava aqui nessa bancada com o Henrique Fontana. Estamos felizes com o agronegócio. E estava um empresário, por causa do agronegócio. Estava um empresário do lado de cá dizendo que os funcionários públicos obrigavam os empresários a pagar propina. E o Henrique Fontana, que estava sentado do meu lado, disse, não, mas não é bem assim, porque são grandes empresários e tal, se ele está sendo escorchado por um funcionário público, ele pega o telefone e liga para o presidente da República e diz, olha, estão me obrigando aqui a pagar propina. E eu disse para o Henrique Fontana, não precisa alegar, bate no ombro do Odebrecht, esse Odebrecht, o que está acontecendo? Porque ele está dentro do jatinho do Odebrecht. O Conselho Regional de Medicina Veterinária, preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora ensinar a distância veterinária para matar, né? Pelo amor de Deus. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o nosso CREA-RS, meu caro engenheiro. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção, proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e, obviamente, implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que julho é um mês importante para o Unicred. É um mês de comemorar o cooperativismo, um movimento que nasceu da união de pessoas com os mesmos valores e com o mesmo desejo de realizar. A Unicred tem orgulho de fazer parte dessa rede de colaboração e de contribuir todos os dias para que o cooperativismo fique cada vez mais forte, transformando sonhos em realidade. Unicred, mais valor exatamente para quem estamos ouvindo, para você, para todos nós. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro Saúde, como o senhor gosta, doutor Paulo de Argolo Mendes, porque vem aí a doutora Lídia Longinotti. Cessa tudo quanto a antiga musa canta, que o poder mais alto se levanta. A médica Lídia Longinotti, da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial? O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar, dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com o especialista. Boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio. Nosso Brasil está de cabeça para baixo. Corrupção, roubalheira, safadeza, propinas, prende, soltam, aparece mais safadeza e mais safados cada vez mais. Até os políticos sérios estão entrando de graça no rol dos safados. Quevedo, de Gravataí. Por falar nisso, o senhor que conhece bem o nosso Marcelo Odebrecht, como é que ele está se sentindo preso? O príncipe? Como é que um príncipe se sente preso? Feliz.
Não, ele conhece. Quer eu conheço. O Nestor rege com a pergunta, como é que o cara pode sentir? Eu tô o cara é o cara mais rico do Brasil, tá preso feliz. Que legal. Vou repetir a pergunta, que ele parece que às vezes ele não entende. Absurda. O senhor conhece ele como homem, o senhor conhece ele como um homem que sempre privou de suntuosidade. Como é que ele se sente hoje na prisão, além desses aspectos nada eruditos? Eu não conversei com ele, mas as informações que me deram é que ele é uma pessoa que levanta às 5 da manhã, faz seus exercícios todos os dias. Ele não se entrega, então? Ele não se entrega, é um cara extremamente dedicado. E faz os exercícios e escreve muito livro, está escrevendo muita coisa, faz as contas da empresa, recebe, essas coisas todas. Então é um cara que não se entrega. Ele continua ativo, é isso? Continua super ativo. Mas ele era uma pessoa que dedicava ao trabalho, desde que eu conhecia ele. A pessoa que ele levantava tipo 5 da manhã, fazia exercício, estava na empresa cedo, e voltava exatamente por ele, não tem tendência à depressão. Não tem tendência. Então era assim que ele se comportava. E quando os colegas dele, da empresa que estava lá, comentavam que ele pegava os outros diretores e chamava, levanta, vamos fazer exercício, vamos fazer isso, entendeu? É um cara que não tem, acho que ele vai até escrever essa página da vida dele. Eu sinto isso. Agora, Lamana, e o Eduardo Cunha, como é que tu acha que se sente no presídio? O Graciliano Ramos escreveu memórias. Está acordando às 5 da manhã, fazendo exercício. Mas eu acho que acorda. Eu acordo porque tu vai verificando, no caso do Marcelo, se tu olhar o semblante dele, né? Ele está bem, ele está como entrou. Dá para você notar. Agora, o Cunha, incrível que pareça, no momento que ele aparece, ele representa que está com uma vida mais ou menos. É evidente que isso aí deve abater muito a pessoa, deve, digamos assim, ficar frustrado muito da posição que se tinha para a posição que está hoje. Não só com ele, como o Cabral, aquele cara também lá do Rio de Janeiro, que, pelo amor de Deus, a vida que tinham e agora o que se tem. Mas eu acho que a vida não deve ser fácil. Eu não gostaria de nem passar por perto. As pessoas, o ser humano, ele tem uma facilidade de adaptação, né? Então, a pessoa que aceita a adaptação normal, essa vive melhor. Ela consegue levar o problema. Isso é pior que sobrevivência na selva. Né? É pior que a sobrevivência na selva. Porque na selva você tem várias opções. Então, em 6 metros quadrados, são poucas opções. Mesmo estando na selva. Justamente. Sim, mas você imagina, Paulo, você ser aquela pessoa que por exemplo, o Sérgio Cabral, que era aquela arrogância, tudo, o próprio Cunha, do trabalho, tudo que ele representou, agora você está no cárcere. São comportamentos diferentes. Claro. O do Marcelo Odebrecht é um, o do Cunha é outro. Esse rapaz, o Rodrigo Rocha Loures, esse cara ia entregar tudo. Se deixa mais um dia na cadeia, ele ia entregar tudo. Ia fazer uma delação. O relato é muito conexo que o Marcelo Odebrecht, isso é uma imprensa que foi construída em cima de muita disciplina. A Odebrecht tinha até um lema que era prosperar, crescer e perpetuar. Crescer, sobreviver e perpetuar. Então, tem vários livros, nós temos livros, a tecnologia empresarial. E eu acho que o objetivo do pai, do Marcelo, não é como o do Ike Batista ter a Mercedes, flecha de prata, a Ferrari, o iate. A visão deles é o negócio crescer, o negócio ser grande, entendeu? Então, gente que tinha uma vida fora da área empresarial, uma vida discreta, uma vida sem ostentação. Era um empresário. Então é outra batida, é outra gente. Acho que aí essa disciplina que eles tinham antes ajuda no momento terrível. Mas o que leva o Rocha Loures, por exemplo, que vem de uma família rica, a se corromper da forma como se corrompeu? E ser sabujo do rei, como ele fez? Andar correndo com a mala na mão, pelo amor de Deus. O poder é mais forte que... Olha o caráter, o poder econômico, Paulo Sérgio. Mas poder econômico ele já tem uma família rica. Mas quanto mais tem, mais ele Não, mas é fácil de dizer. Isso aí é a briga entre o filho e o pai. Eu quero provar para o meu pai que eu ganhei dinheiro sem precisar dele. Eu vou entrar num esquema que ele vai ver que eu vou ficar rico e vou fazer por mim.
Mas E também ele quer, nesse meio, os caras querem poder, não só dinheiro. É tudo, é Eles querem Eu poder. acho que é mais isso aí. Poder. que leva dinheiro. Por isso que tem que estar no lugar onde estão. E também o Odebrecht e todos os outros, eles mereceram por estar lá também. Não vamos querer agora defender esse sentido. Claro que não. Nós temos aqui dois advogados do programa aqui, que é o Lamana e o... Não, eu sou bacharel. Tá bom. Não se esqueça, assim, eu sou bacharel. Tá bom, bacharel. Nós temos um bacharel aqui e um advogado que foi ministro, o Nestor. Eu tive a sensação que o Fachin, quando ele sorteou e deu no Marco Aurélio a questão do Aécio, e o Marco Aurélio tomou toda a decisão em cima de uma crítica pesada ao Fachin, foi tudo o contrário do que o Fachin tinha dito, ele fez tudo ao contrário. O Fachin aí ele pegou e libertou o Rocha Loures. Já que assim, essa é a sensação que eu tive. Eu não sei o que vocês pensam. Uma já tinha sido decidido, que era a do Aécio, Sim. que o Marco Aurélio já liberou. Sim, aí e o outro depois... O Fachin fez por... Isso. Eu também acho que pode ter uma revanche de alguma coisa nisso aí. Então o que tu vai esperar? O Fachin, o que vocês podem esperar? Será que sempre vai ter surpresa? E sempre. dia antes do recesso. Isso, tudo para fechar. Nós estamos partindo do princípio que eles trabalham com revanchismo. Pela... Mas vem cá, o que que... Só estou perguntando Não, para entender. eu acho que sim. Só para entender. Não, estamos partindo do princípio de que são humanos, que não são imunes às fraquezas de todos. Laetano, olha as confusões que se criam nas decisões. E a maldita, olha, eu vou falar um negócio olha aqui contra nós. É a maldita televisão no Supremo. Não pode é o brilho, isso, é o brilho da televisão. Isso aí. Eu advogo há 30 e poucos anos. Quando nós íamos fazer uma sustentação... Eu quero estar na mídia. No Supremo a gente ia na terça-noite para sustentar quarta-feira, 1h. Da 1h30, tinha aqueles ritos iniciais, sustentação, 2h15 ia para o aeroporto, pegar o voo das 4h30 e ir embora. Agora esse mesmo processo vai das 2h15 às 6h30. Cada um faz a abreviatura, a quadratura do círculo. A televisão fez um mal para o Supremo tremendo. E eu sempre tive o sonho de um dia ir num programa, porque o Marco Aurélio perguntou para o jornalista se o jornalista confiava no seu Supremo. Né? Bom, eu dizia assim, é óbvio que eu não confio, porque eu sei como as coisas funcionam. Sim, mas é o nosso guardião, Veja só, o guardião. Sim, mas é um guardião. O guardião, gente, é a Suprema Corte. O regimento interno do Supremo diz o seguinte, quando você pede vistas de um processo, você tem que trazer na sessão seguinte, obrigatoriamente. Tem processo há 3 anos e meio. Fica no centro, claro. 4 anos. O ministro Jobim inaugurou teve essa prática, mas não foi só ele, vários ministros. 3 anos, 2 anos com processo. Mas eles não respeitam o regimento interno que eles votaram. Fundamento. E aí o Laetano fez uma pergunta mais do que ponderada. Mas vem cá, então nós, jurisdicionados, nós brasileiros, estamos assistindo o Supremo, a birra do Fachin com o fulano, com o Beltrano, soltando... Pô, mas isso é a Suprema... Isso é a famosa picuinha. Nestor, deixa eu perguntar o seguinte, juridicamente, onde é que estariam provas dos 2 processos, tanto do deputado como do Aécio, para poder libertá-los? Não, e a pergunta que fez o repórter para o Marco Aurélio, o repórter queria saber se ele ia prender o Aécio. Que tal devolver a cadeira dele no Senado, dar um sorrisinho e vai em frente? Mas isso é de último. Não, mas eu acho... Olha, eu era fã do Marco Aurélio. Eu não faria isso. Eu tenho simpatia por ele, viu, tia? Eu sempre gostei dele. Não há razão para prender. Não. Porque ele tem patrimônio aqui, ele não vai... Mas ele não pode exercer o Senado. E tem uma vida pública brilhante. E tem uma vida pública, um dos argumentos foi isso. Tem uma vida política brilhante. Porque ele está no Senado, sentado lá no projeto. Ele começou dizendo neto do Tancredo. Não. Aí é o seguinte, a irmã está proibida de conviver com outros, de se comunicar com outros que estão envolvidos no mesmo processo. Aí o que ele diz? A irmã mas ele pode se comunicar com a irmã. Sim. Mas é ridículo, isso é ridículo. Mas ela só pode ouvir, ela não pode falar. E onde que rebentou tudo? No mais fraco, na irmã, os parentes. E que tá e tá com o pezinho... Claro que sim. Carimbado, está carimbado. Marcelo, nós estamos perdidos e não tem solução. Veja só se isso é Brasil.
Os 10 O países passaporte. onde mais se trabalhou em um Passaporte, ano cara. para pagar impostos. No Brasil, 2.600 horas. Na Bolívia, 1.080. No Vietnã, 941. Na Nigéria, 938. Na Venezuela, 864. Na Bielorrússia, 798. No Chad, 732. Na Mauritânia, 696. No Senegal, 666. Na Ucrânia, 657. Fonte Banco Mundial. Sim. E nós estamos quente. quebrados. Nós não pagamos fornecedores, atrasamos salário de funcionários. O país está quebrado, atrelado com corrupção, com obras inacabadas, com incompetência. Dizia o meu avô, o país está a matroca. Mas a hora eu... O cara tem que trabalhar 8 dias para comprar um Big Mac. Coitado. Se ganhar o salário mínimo, País rico. você trabalhar 8 Riquíssimo. dias para comprar Mas é o um quê? Big Mac. Era o bolivariano, é o que o PT queria implantar no gorila, Brasil. né? É isso aí. Há quem defenda. Mas, viu, Paulo Sérgio, falou nessa pesquisa aí. Há vários que Não é defendem pesquisa. pela internet, É a fonte do então, Banco Mundial. É o raivosamente. fonte científico. Tá, isso aí, vê como o Brasil tem criatividade, né? Sabe o que está vindo aí, que eu já tomei conhecimento? Primeiro, imposto de aumento para pessoa física, para aqueles que pagam, de 27,5% para 35%. E aumento nos Já outros... foi? Hã? Já foi? Não, está sendo cogitado, está lá em discussão. Não tem outra Olha saída. só a criatividade. Tirar de novo do povo para eles Mas daí roubarem. nós temos lá os nossos representantes no Congresso e no Senado que não votam uma reforma da Previdência, não formam uma reforma trabalhista, porque não querem... O que está acontecendo? Eles não querem tirar as obrigações com o sindicato, essa é a razão só. Bom, isso não é outro. fazem uma CPI para investigar nossa dívida com os bancos. 45% de toda a arrecadação desta república é entregue para pagamento de juro. Não estamos pagando o principal. Nós continuamos devendo. Pagamos de juro para os bancos. Então o país está falido, 14 milhões de desempregados. O Bradesco, há 2 trimestres atrás, teve o seu maior lucro na história e o segundo maior lucro de um banco na história do país, num país quebrado. Tá, mas aí Esse dinheiro que falta na saúde, nós estamos vendo onde é que Aí nós está. vamos para o outro lado. Eles só têm esse dinheiro. O Bradesco só emprestou para eles porque tinha um tomador. Sim. O Bradesco não tem culpa. Se o governo está tomando o dinheiro dele... Tem que parar e fazer uma auditoria nessa dívida, Não na dívida, tem que e fazer uma ver como é auditoria que do é. governo e parar de gastar mais do que arrecada. O Bradesco não chega lá para o O Bradesco está na dele, é o negócio dele. É o negócio dele. Se ele não precisa... Não, tá certo. Ele vai dizer, eu não quero. A partir desse princípio está tudo resolvido. Isso é o negócio dele. Vocês querem resolver Mas claro, fazendária. mas claro, e por isso o governo tem que tomar medidas e impedir que continue essa sangria. Não é tirar do aposentado, coitado, lá que vai trabalhar 50 anos para E se olha aqui, aposentar. ó, essa Não é dívida ali que está o interna, problema essa está dívida- aqui no banco. Essa dívida interna é extremamente perigosa. Você vem um louco e resolve dar um calote na dívida interna, aí vamos ver o que acontece. Não, tem que sentar e renegociar isso. Não pode ser assim. Aqui no Rio Grande do Não Sul, pode ser assim. Aí é demais. eu não devia dizer. Não pode ser. Mas eu vou dizer, aqui no Rio Grande do Sul tem uma integrante da Judicatura Trabalhista que é militante central sindical, odeia empregador. Tem um rosário de reclamações contra ela na Confederação Nacional de Justiça. Mas quem não odeia empregador? Não, mas é uma coisa assintosa. E está aí jurisdicionando os processos quando um processo de um empregador vai para essa juízo, digo, acabou para você, esquece, em primeiro grau, esquece, tu vai ser condenado até no que tu não imagina que possa acontecer. Quer dizer, há uma prevenção contra o empregador, não quer nem Olha saber. aqui, Mas que é o não que quer gera reforma? riqueza. Isso é uma doença. Mas é que, ó, você vê o raciocínio Tem, desse pessoal. uma pessoa, uma magistrada que vai a um programa e diz que a reforma trabalhista vai acabar com o 13º salário. Isso é um argumento de má fé. Isso aí dói. Toda a estrutura de direitos trabalhistas estão erigidos em Estado constitucional, estão elencados na Constituição. Então a pessoa, quando diz, a pessoa mente, a pessoa está de má fé, a pessoa é terrorista. Nestor, é o contrário. Então quando Se a pessoa vem e diz isso, o que tu pode esperar? É o contrário. Se não reformar, não tiver uma reforma na Justiça do Trabalho, ela vai acabar com a economia, com os empresários e com todo mundo. Porque é uma vergonha o que acontece. Paulo Sérgio, se tu tem um funcionário, entrou contra você, entrou lá e tu marca audiência preliminar. Se você não for, você cai na revelia. Já está sentenciado. Se ela não for, ela, no outro dia, 24 horas, 36 horas depois, ela vai e pega a cópia do processo e entra de novo. Sabe lá o que é isso?
Sabe lá que isso é possível, gente? Por que não? E é uma mentira que acontecesse rigorosa. Doutor Alexandre. Mas, contando isso aí que o advogado aqui está dizendo, você vê, né? São contra as pessoas que geram riqueza. E que essa riqueza gera impostos que para poder pagar o salário dele. Trabalhador. Você entendeu? Como não fosse um trabalhador. Esse cara trabalho sem emprego. Não existe isso aí. E é caracterizado como patrão, é sempre bandido, O cara. nosso país Sempre. só terá... Eu gostei, eu relutei a fazer esse discurso, mas hoje eu vejo que isso é descarado, é nojento. O que esta pessoa faz com o Rio Grande do Sul é nojento. É nojento. O nosso país só vai ter solução se nós tivermos empresários. Se não tiver empresário, não vai gerar riqueza, não vai gerar nada. Então o pessoal luta contra. É a mesma coisa, você vai na prefeitura, aquele pessoal que segura as coisas e tudo. O que ele está fazendo? Ele está deixando de gerar lucro para a prefeitura. Sim. Pô, segura um projeto um ano, 2 anos. Eu tive um caso desse aí. Pô, até um dia eu fui lá e falei com uma pessoa, falei, pô, não pode fazer isso. Vocês estão deixando de faturar o ITBI. Pô, quanto de ITBI que ia dar? Mas isso aí é por 2 motivos. Primeiro, para valorizar o serviço dele. E o segundo é para talvez gerar o que está acontecendo até hoje, que é a propina. É isso. Criar dificuldade para vender facilidade. Para vender Ou para valorizar o trabalho ou para... Mas as pessoas vão ter que ter atitude daqui para frente. Se alguém me ligar Mas aí não trabalho toma, da mata, eu estou à disposição para dizer quem é a Aí pessoa. ele não toma atitude. Eu tenho pena do empresário da construção civil de Porto Alegre, porque é o ramo que onde eu estou, em função da minha atividade. Dá pena. E eu já falei, inclusive, para o prefeito municipal. Tanto que vai na rede de concessionários. É pior ainda. Veículo do Estado. Gente, a prefeitura vira as costas para o incorporador, o investidor, cara. Isso é um que vai crime. lá para pedir um favor, para pedir uma coisa legal, os caras não dão a mínima. Diz que é isso, que não dão, etc. Vai no registro de imóveis para ver Em vez de procurar gerar riqueza, para gerar impostos, para pagar o que não paga, eles causam dificuldade e impedem que o desenvolvimento aconteça no Estado. Isso aí. Impedem, criam todas as barreiras. Olha aqui, E agora é compensação. Agora inventaram a tal de compensação. Para fazer isso, tem que fazer Tem que compensar aquilo. Tem que compensar aquilo. Bom, Parece criança. Paulo Sérgio e bancada, diga para o Nestor que se libertar dos políticos é impossível. Como as grandes empresas vão investir no Estado onde não existe segurança pública ou jurídica, onde o Estado não cumpre suas obrigações básicas e se mete onde não deveria? Por mais ridículo que pareça, o caso da meia entrada para mulheres é um exemplo disso. Carlos Eduardo, de Gravataí. Eu acho que ele não entendeu a referência que eu fiz. A política é a solução para qualquer país. Nenhum país funciona sem bons políticos e sem... O que eu disse é o seguinte, o momento extraordinário que nós estamos vivendo, que vai mediar o mês de julho até dezembro de 2018, não adianta ficar de olho no noticiário, vai ser só desgraça, uma atrás da outra, até 1º de janeiro de 2019. Não adianta. Então se desligue disso, porque vão lhe fazer mais mal. Os políticos vão lhe fazer mais mal ainda. Mas trabalhe, baixe a cabeça, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E eu só usei o exemplo de Eu Itália. entendi assim também. Entendeu? Não é uma questão de que a política não seja importante, que eles não nos façam o mal. Eles vão continuar nos fazendo mal. Eu só quero dizer o seguinte, te desliga e trabalha, porque não tem A solução. Regiane Mota esclarecendo aquela do Rogério Mendes, dizendo que o Rogério Mendes, quando fala, está elogiando o Renato Portaluppi, o grande Renato. Isto ele diz sempre. Professora Renato. Professora, ela está dizendo aqui. Ela continuou. Sem ter graduação nenhuma. Exatamente. Sem ser graduado. É um empirismo pós-graduado, empirismo com mestrado. Bom, nós tínhamos um reitor aqui que não tinha universidade e deu o título de honoris causa para o nosso doutor honoris causa para o nosso ex-prefeito e depois deu o título. E deu também para o Dallagnol lá, o nosso procurador. Procurador. O Lamáquia também não deu? Deu para o Lamáquia também. O Lamáquia foi perguntado sobre o título esse da Facinep. E aí uma repórter muito famosa de uma outra estação
de rádio, disse para ele assim, Frustração antiga. como é que o senhor se sentiu sendo homenageado pela Facinep? Diz ele, olha, mais ou menos como vocês se sentiram convidando ele para o Jornal do Almoço. Muito boa. Essa do Estação me lembra o Mendel, que já está falando nele, né? O campo de aviação, quando era o nosso aeroporto ali, ele colocava um porreto daquele, né? O campo de Paulo aviação. Sérgio, Ele falava mal de quem faz previsão de tempo, dizia assim, não, tem que olhar as formigas para O saber se Rogério vai deve estar chover vendo ou uma não. fita no cinema. Deve estar vendo uma fita Paulo no cinema. Sérgio, boa noite. Desde que os governos do PT resolveram criticar o governo americano, começaram os nossos problemas. Roubalheira na Petrobras, frigoríficos, o Brasil quebrado, estados, municípios, tudo falido. O Eduardo Coelho de Porto Alegre. E as fundações, né? O maior dinheiro é das fundações que não apareceu ainda. E as outras. Ainda tem muito por vir na Fundações ou fundos de frente. pensão? Não, Fundo e de o pensão, BNDES, esse aqui o pior, BNDES. Paulo Sérgio, não adianta BNDES é reclamar, loucura. tem que saber votar. Os franceses deram um basta nisso e um exemplo. Mandaram mais de 70% dos parlamentares embora, renovaram o parlamento mais conservador da história. Não, pensei que eles Só tinham que a feito mídia... a guilhotina. Só que a mídia ficou silente. O Júlio de Gravataí, porque todo mundo noticiou isso. Sim, foi o troço mais badalado. Pô, mas como? Mas isso aí foi um grande lance para a França, não foi? Eu entendo que Bom, sim. vamos esperar que sim, Eu né? entendo que sim. Aqui no Brasil Tomara eles que iam fazer sim, a mesma porque nós coisa. não sabemos o que vai acontecer, botando um monte de gente inexperiente lá, que não entende Uma nada do medida métier. excepcional e antipática que ajudaria muito é proibição de reeleição para o mesmo cargo. Ah, eu também. Primeiro é vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República. É. Hoje, Não repete hoje a- em dia, fala-se, viu, Não Paulo pode Sérgio? voltar para o cargo E original. proibir que deputado Isso. estadual ou federal ou vereador assuma cargo executivo, seja Isso. secretário, Também. seja ministro. Ou é para o parlamento secretário. ou é para o executivo. Fala-se hoje que Concordo. o melhor lance do Temer, porque se ele fez, ele vai ter que pagar, não é porque ele ser o presidente não vai deixar. O melhor lance para ele era no sentido de renunciar e convocar novas eleições. Mas a Constituição não permite. Exatamente. Claro, não tem como. Tá? Na minha ótica, o que deveria fazer? Os constituintes, formar um constituinte e acabar. Nenhum desses deputados, senador, pode ser reeleito para a próxima eleição de 18. Seria um grande lance também. E eu fico sempre torcendo. Vamos diminuir o agora número. também, Via, nós estamos querendo tutelar a população. É. Nós estamos querendo dizer para a população em que ela pode votar e que não pode. A população tem que ter a liberdade de votar em quem quiser. Né? É eles que decidam. com voto Eles têm que fazer com voto facultativo e eles têm que fazer uma reflexão, ver o que está O Paulo acontecendo Sérgio e falou decidir bem aqui, ó. se vai Não reeleger tem ou não. democracia que funcione com 34 partidos. Nem regime presidencialista, nem Não, não parlamentarista. tem, Com não tem. 34 partidos Mas isso aí é vai funcionar. impossível que a democracia funcione. Com o voto facultativo e da forma como são as eleições dos Estados Unidos, de repente tu elege um Trump. Não, mas o voto facultativo estabelece uma linha de corte que, assim, nós aqui estamos preocupados, o nosso telespectador está preocupado com o futuro dessa nação. Nós vamos entrar numa fila, num dia feriado, para ir lá votar, porque nós estamos preocupados com isso. Agora, o sujeito que vota no humorista, tá? Quero citar, mas que vota no humorista, no jogador de futebol, que depois retirar, esse vota porque é compelido, ele não quer votar, ele é obrigado a ir lá votar, ele vota em qualquer coisa, ele está sendo, Trump, coagido. Falou no Trump, Tem que deixar ele ir se quer. Me parece, nos últimos tempos, tem presidente bom, presidente ruim, mas anormal, assim, só o Trump, que eu lembro, assim. Não lembro de outra expressão. Vamos ao ponto final? Vamos ao ponto final. normal, né? Com Gimo, FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Doutor Paulo de Argolo Mendes, seu ponto final. Duas coisas bem rápidas. Uma, em 2 anos, o Rio Grande do Sul perdeu mais 800 leitos. Nós já estamos num horror, perdemos mais 800. Outra coisa, estamos fazendo assembleias por todo o interior do estado para discutir a situação do IP. O IP é responsável pela saúde de 1 milhão de pessoas. Num estado que tem 11 milhões, 10% da população depende do IP, estão quebrando o IP. O IP cresceu a sua arrecadação nos últimos 5 anos, 57% não repassou um centavo para os médicos.
O médico que faz as contas hoje, vê, porque quando eu trabalho no SUS, o SUS me dá a secretária, água, luz, telefone, eu vou lá, trabalho e vou embora. O que eu recebo é a remuneração do meu trabalho. Quando eu trabalho para o IP, não, eu tenho que botar água, luz, telefone, consultório, aluguel, não sei o quê. Então, o que ele me paga, eu começo, as primeiras 7 consultas, se eu atender só IP, as primeiras 7 consultas servem só para pagar a estrutura que eu monto para trabalhar para o IP. Por isso que o médico faz as pontas e vai embora. E aí então esvaziando o IP. Luiz Felipe Laetano, seu ponto final. Bom, convidar todo mundo a partir de amanhã, então, ir lá visitar o novo produto que está no Rio Grande do Sul, que é a J. Renner 295, e concordar com o gestor... Repete qual é o novo produto? Tem gente Triciclos. Triciclos. Motocar Triciclos. E eu acho que tem que seguir o que o Nestor disse, a população, os empresários, os empreendedores, viver esses próximos 18 meses desligado da política e fazer pelo menos os negócios da gente, e os funcionários, os empregados, andar para frente, porque senão o buraco vai ser maior. Então o teu jeton, Nestor, e aqui está o jeton do doutor Paulo de Argumento. Minhons da Zezé. Obrigado. Lá na tua terra de Pelotas, tá? Lá nos irmãos Ruivos, doutor Zezé Ruivo, que inspirou essa empresa. Olha aqui, ó. O Marcelo Debrecht deve estar se sentindo muito bem na cadeia. Lá ele não está sendo extorquido pelos políticos. A Carmen de Osório. Sensacional, Essa Carmen. muito boa. Ninguém morde ele na cadeia. Olha. Meu ponto final é que nós temos que trabalhar, gerar emprego, não tem jeito. E tanto é que eu estou fazendo uma coisa muito boa que eu gosto. Hoje eu estou com o restaurante do Armazém do Bacalhau. E é muito bom, eu acho que... É excelente. Os colegas têm que ir lá e prestigiar. E degustar aquela foi um empreendimento Depois feito... eu vou mandar nota para os dois aqui. Ali na Eudoro Berlim com a... Foi um empreendimento feito... Como é o nome da rua ali? Bordini. Bordini. O Eudoro Berlim, quase esquina Bordini. Um empreendimento feito numa situação difícil, né? Mas a gente não pode... Deve estar cheio de bacalhau, agora eu vou te dar uns minhões do Zezé Obrigado. para te tomar com o teu uísque lá. Nestor Reis, seu ponto final. Vamos apoiar no próximo ano, quando vem uma nova safra de políticas, alguém comprometido com a educação. O país só vai prosperar se nós tivermos durante 20 anos um sistema de educação eficiente. Vai acontecer conosco o que aconteceu com os tigres asiáticos, com a Coreia do Sul. O país cresce porque as pessoas montam uma consciência cidadã e uma capacidade de trabalho pelo conhecimento da matemática, do português, da história, que fazem as pessoas realmente serem cidadãos informados. E é só a partir de uma revolução desta natureza é que o Brasil vai mudar. Com essa sistemática que nós temos hoje, nós vamos continuar vivendo atolados nessa mediocridade. Para defender o senador, segundo o Aécio, é em torno de 2 milhões de reais, foi o que ele pediu emprestado. Quanto custará para defender o presidente da República? E quem vai financiar o pagamento, uma vez que o presidente ganha em torno de 32 mil reais por mês? Ele vai ter que dar muitas palestras quando deixar a presidência. O gentil. Dar muita palestra é boa. Amor, Paiva, seu ponto final. Bom, essas palestras não são para qualquer um, né? Tipo, pararam, de repente não se ouve mais falar. Mas eu sigo a linha da maioria aqui. Que o que o Lula deu de palestra para o Aécio, para o Debrecht. 1 milhão, 1 milhão e meio. As palavras mais caras do mundo. Seguindo a mesma linha aqui dos companheiros. Ele cobrava por falta de S. De S, tá. Muito bem. Eu acho que nós devemos continuar investindo, que há chance de recuperar ainda em breve tudo aquilo que está sendo perdido e que a moralização ela tem que vir de qualquer forma e é a nossa esperança e que esses políticos se deem conta, o sujeito é boa índole, é boa formação, entrou para lá porque para você ser candidato tem que ter ficha limpa e aí você entra e se torna ficha suja, então esse é um detalhe. E um detalhe que eu gostaria de cumprimentar o governador, porque a gente tem andado pelas ruas aí, eu tenho visto muitos carros já nas esquinas com a brigada. E essa nova contratação, concurso que vai ser realizado, de 6 mil... O que tem mais, é policial ou buraco hoje? Eu acho que os buracos ganham. Continuam ganhando. Sem dúvida nenhuma. Marquesan. De goleada. De goleada. Paulo Sérgio, concordo com o Felipe Laetano. O Lula, candidato, vai ganhar no primeiro turno. Tem coisa pior que isso? O Érico de 2 irmãos.
Concordo contigo, Érico. Se não condenarem ele, é roubar de cego, como se diz lá fora. Eu ia dizer uma coisa rápida. Para Santa Cruz, amanhã convidar os médicos todos. Amanhã nós vamos estar reunidos lá, discutindo as questões da saúde, discutindo as questões do IP, que estão nos angustiando muito. Então, eu queria convidar todos os colegas para comparecerem amanhã no jantar. Estão sendo convidados, já receberam seus convites, para que não deixem de comparecer e levar a sua contribuição, a sua opinião, o seu parecer a respeito das questões. Olha aqui, está dizendo o Josemar Schaefer, lá de Cruz Alta. Paulo Sérgio, desculpe o incômodo, mas não me aguento. Se fosse o PT envolvido em corrupção, vagabundo. Mas se o cara é rico, do PSDB, sempre tem um motivo para se corromper. São armadilhas. Concorda com isso, não? Não, eu acho que os ricos estão em todos os partidos, né? Não há mais essa reserva de mercado. O PT aí, né? é mais rico Agora que os outros tá partidos. equilibrado. Hoje. Não existe Agora isso aí, não. equilibrado. Isso aí não existe. Muitos anos de poder, muita acumulação de dinheiro. O PT só veio de uma classe mais baixa. Só isso. Paulo Sérgio, eu sou fã de carteirinha do programa, não perco. O nosso amigo da bancada disse que o Brasil daqui a 20 anos vai se endireitar. Deus me ajude que eu possa viver até lá para ver esta maravilha que ele está prevendo. Que nos evento de ajude. Gravataí. Nos ajude. Eu tinha 10 E anos. se começar logo? Viu, E Paulo? não, e se começar logo? Eu tinha 10 anos, agora já Estou me lembrando do Zita Roça no Uruguai, né? Meu pai dizia Alfredo Zita Roça. que um próximo horizonte Guitarra virá. negra. Chegava no próximo horizonte, não, outro horizonte chegará e nunca Sequência. chegou o horizonte. Mas o Zita Roça não Isso viu é- o isso é que Uruguai nem- com alguma prosperidade. Se é que nem a O Uruguai hoje Dilma, é um país quando a que tá gente numa condição um atingir pouquinho diferente a do meta, Brasil, né? faz outra meta. E assim vai de meta em problemas, meta. não é uma maravilha. De lá para cá, de cá para lá, armazenando vento. Mas por volto aí a que dizer, vai. se nossa sociedade não começar a tentar mudar também, não vai ser 20 anos. Vai. O ano que vem tem que ter uma diferença. Seja quem for. Não vamos entrar no mérito de que partido, nós temos que mudar a cabeça das pessoas que vão para lá. E além do Lula, quem será o candidato? Olha E dos só, empresários carência. também, né? Nossa, E dos carência. empresários É, também. que eu vejo aí, eu Porque Não existe não, corrupção, mudar só né? os políticos não vai resolver. Não, Tem essa que aqui mudar é os para o doutor empresários Argolo. também. Que tristeza ouvi-los. O que vai ser do nosso país? Que exemplos esses políticos estão nos dando? Estão dando aos jovens que estão aí cheios de esperança, estudando para crescer na vida? Que futuro vão ter? A educação neste momento está cada vez pior. A Carmen Pedagoga está dizendo isso. Gosto muito do programa, apresenta a realidade que estamos vivendo, parabéns a todos. Mas vocês já viram o valor dos estacionamentos? Quem controla isso? É um absurdo ir na emergência do SUS e tem que levar R$50 para pagar o estacionamento, se não paga mico e não consegue chegar na emergência. Que barbaridade. É mesmo. R$50 a Carmen. É. Carmen, ontem Por isso que proliferam essas clínicas que estão aí cobrando R$40 a consulta, que agora estão Paga espalhadas 40 por de- toda parte, paga R$40 com Obrigado, na hora. Romana. Obrigado, Encontrei o doutor Fernando, Rainer. que foi candidato a governador do Rio, e ele disse que não tem nenhuma esperança, que ele largou a vida pública, ou seja, Fernando Gabeira, disse que largou. Não tem como. estou fora. Obrigado, doutor Alexandre. Obrigado, Felipe Laitano. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Argolo. Fique agora com o Jornal da Pampa, na região de Porto Alegre, sul do estado. A apresentação da Vera Armando. Vilceu Godoy está lá na TV Pampa Centro e o Álvaro da Mini na TV Pampa Norte. Obrigado. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.